Fala moçada, beleza? Aqui é o Felipe Lourenço de novo e hoje nós vamos falar sobre o que cai de radiologia de complicação de pancreatite na sua prova. Mas antes de a gente começar, se por acaso você caiu de paraquedas nesse vídeo, nós somos a Medway, nós somos um tipo de professores voltados com um único objetivo, que é levar você à sua residência dos sonhos. E se o seu sonho é fazer residência médica aqui em São Paulo, no YouTube estamos revisando todos aqueles grandes temas, aqueles temas mais pertinentes, mais relevantes para as provas aqui do estado. Então fica ligado que inclusive contamos com guia estatístico de cada instituição. Então se você quer saber o que cai naquela sua prova que você mais quer, fica ligado que a gente tem tudo isso disponível para você aqui no canal. Então vamos começar com essa questão. Unicamp 2021 trazia um homem de 41 anos que procurou atendimento médico referindo dor abdominal persistente no andar superior associada a náuseas e plenitude gástrica pós-prandial há 13 dias. Ele negava febre e referia um antecedente de perder 7 quilos em um mês, além de ser tabagista, etilista e um episódio de pancreatite aguda há 6 semanas. Exame físico, pressão normal, frequência cardíaca normal, o exame físico não trazia tantas alterações, além de uma massa epigástrica fixa, medindo mais ou menos 8 centímetros. E além disso, ele tinha alteração da amilase. Bem, eu vou listar aqui para vocês o que era mais importante desse enunciado. Era a plenitude pós-prandial, era o histórico de ser etilista e de ter um caso de pancreatite há 6 semanas. O tempo é essencial para a gente, pessoal. Lembrar daquele marco de 4 semanas para a gente diferenciar as coleções peripancreáticas. Aqui o paciente tem 6 semanas. Beleza. Além disso, ele tinha uma massa palpável epigástrica mais ou menos com 8 centímetros. E essa era a imagem da Unicamp. Essa é a imagem que ele disponibilizou para a gente. O que chama atenção? Que tem essa baita lesão cística aqui no meio do abdômen. Mas onde que está essa lesão? Vamos ver com calma. Como que eu vou me achar aqui nessa imagem? Aqui desenhado em verde a gente tem um fígado. Então beleza. Fígado do lado direito, do lado esquerdo, o baço. Aqui, um anterior e lateral, o estômago. Ah, Felipe, esse estômago está estranho. Está estranho porque tem contraste oral, tem contraste dentro do estômago, por isso que ele está mais hiperatenuante. Normalmente, o conteúdo do estômago ele é líquido, então ele fica hipoatenuante. Aqui está estranho porque tem contraste via oral, beleza? Posteriormente, a gente tem o rim esquerdo. E o que é isso? Galera, aqui é um pedacinho do pâncreas. Perceba como que essa lesão, ela nasce do pâncreas. Então a gente tem uma lesão cística que está nascendo do pâncreas, com umas margens bem irregulares, um conteúdo cístico hipoatenuante, bem homogêneo, que é basicamente água, pessoal. Então, vamos lembrar aqui, o paciente teve um quadro de pancreatite, já tem mais ou menos mais de 4 semanas. Aqui ele informou para a gente que tem 6 semanas. Ele pede qual que é essa lesão, qual que é o diagnóstico dessa lesão. Galera, tem que tomar muito cuidado aqui. Aqui ele vai te dar algumas informações de que o paciente perdeu peso, o paciente tem um marcador tumoral alterado. Toma muito cuidado. Lesão cística homogênea num paciente que já teve um histórico de pancreatite aguda, a princípio assintomático, a chance disso ser um pseudocisto é muito grande. Então aqui a banca veio te trazer um caso de pseudocisto pancreático para você correlacionar o aspecto da lesão com os achados de imagem e exame clínico. Pessoal, tome muito cuidado que essas questões repetem muito. Olha essa questão do SUS de 2019. Mesma história. Uma senhora de 35 anos que teve há 8 meses uma pancreatite aguda biliar, que melhorou após tratamento clínico, ficou internado por várias semanas. Alguns dias após a alta, passou a apresentar vômitos pós-alimentares. A história é a mesma coisa. Mesma resenha de vômitos pós-alimentares, sensação de plenitude gástrica e avolamento da região epigástrica. Negava febre e fez uma tomografia do abdômen, trazida a seguir, e pergunta qual que é o provável diagnóstico. Pessoal, mesma história. Aqui ele te deu 8 meses. História de pancreatite aguda biliar, plenitude gástrica, vômitos. E a imagem é igual, é a mesma coisa.
As questões de prova se repetem, por isso que vocês têm que fazer muita questão. Olha como que tudo se repete. Onde que eu estou nessa imagem? Fígado, baço, rim esquerdo, aqui na frente estômago. Cuidado, o estômago ele é feio em si mesmo. Ele tem esse preguiado mucoso, é feio, parece que tem um câncer ali, mas não, esse é o preguiado mucoso normal do estômago. E no meio, aqui de uma lesão cística, homogênea, com paredes finas. E o conteúdo, perceba que o conteúdo é água, é igual o estômago, é igual à vesícula biliar. Onde que está essa lesão? Está no pâncreas. Ah, Felipe, mas eu não vi o pâncreas aí. Beleza, o pâncreas não está aparecendo aqui, porque ele foi substituído por essa lesão. Provavelmente ele deve estar apertadinho em algum outro canto dessa imagem. Assim, se você tivesse feito uma imagem, um corte da imagem um pouquinho inferior, você ia conseguir ver o pâncreas. Mas aqui só apareceu a lesão cística. O que é isso, pessoal? A imagem é a mesma coisa. Lesão cística, na topografia do pâncreas, conteúdo homogêneo, hipoatenuante, é água, com paredes finas, numa paciente que tem um histórico prévio de pancreatite aguda com mais de 4 semanas, isso aqui também era um pseudocisto de pâncreas. Cuidado que sempre ele vai te dar aquelas velhas alternativas de abscesso ou pedindo para te diferenciar de uma necrose pancreática. Lembrar que a necrose ela está associada a um paciente que teve um quadro grave de pancreatite e geralmente ela é uma imagem mais heterogênea, com pedaços de pâncreas dentro, com debris no seu interior e paredes irregulares. Aqui a gente está vendo uma formação cística, conteúdo líquido com paredes finas, numa paciente que teve um quadro de pancreatite a princípio leve. Beleza, pessoal? As imagens se repetem, então não deixe de fazer as questões. Vamos lá. Outra questão do IANSP de 2017. Aqui toma cuidado porque IANSP adora complicações de pancreatite. Se você vai fazer IANSP, você tem que dominar as complicações, as coleções peripancreáticas. A questão trazia um homem de 57 anos que tinha um diagnóstico de pancreatite aguda idiopática há 12 semanas. Atentem pelo tempo, hein? Já tem mais de 4 semanas. Desde o início do diagnóstico, ele apresenta anorexia, intolerância à ingestão de qualquer dieta e vomita tudo que come. É aquela mesma história. Aquele mesmo desconforto epigástrico, aquela saciação precoce, tudo aquilo evidenciando que a lesão ela está expandindo na região do pâncreas e comprimindo o estômago, porque eles possuem uma relação anatômica muito próxima um do outro. Beleza, vamos continuar. Ele passou uma sonda pós-pilórica para nutrição. Ele está hemodinamicamente normal, não tem leucocitose e foi feita uma tomografia. E pergunta qual que é o melhor tratamento para essa situação. Vamos ver essa imagem. Essa questão trazia uma imagem um pouco diferente. As duas questões que a gente viu traziam uma lesão cística, já tinha mais de 4 semanas, com margens regulares, um conteúdo no seu interior homogêneo, hipoatenuante, igual o conteúdo do estômago, igual o conteúdo da vesícula biliar, um conteúdo líquido. Aqui é bem diferente. Perceba como essa imagem ela é toda irregular, ela tem uma parede espessa, tem muita inflamação da gordura peripancreática, da gordura do aumento maior, toda a gordura intraabdominal está comprometida. Vamos lá, mas onde que está essa lesão? Onde que está essa lesão? Mesma história, fígado, anteriormente o estômago. Mais uma vez, perceba como que o conteúdo do estômago está hiperatenuante. Aqui foi administrado novamente o contraste via oral. E a gente consegue até ver um pedacinho da sonda desse paciente. Então, entre o fígado posterior ao estômago, tem essa coleção que está bem na topografia do pâncreas. Então, provavelmente aqui é uma outra complicação tardia de uma pancreatite. Nesse caso, não mais um pseudocisto. Aqui, devido ao tempo e provavelmente ter sido um quadro de uma pancreatite necrosante, aqui temos uma necrose encapsulada, uma necrose delimitada. Então, qual seria a melhor abordagem para esse paciente? É, de longe, a cistogastroanastomose endoscópica. É um tema muito polêmico, porque em algumas referências trazem a cistogastroanastomose endoscópica como o padrão ouro para a drenagem de complicações, de coleções
pancreatite aguda. Mas a gente vai ver uma questão que mostra um caso um pouco diferente. Então, pessoal, basicamente, lembrar que as complicações de pancreatite, as coleções peripancreáticas relacionadas à pancreatite, elas baseiam basicamente no tipo de pancreatite que o paciente tinha e no tempo de evolução. Então, é isso que a gente vai buscar. Aqui, uma outra questão do IANSP com a mesma história. Um paciente com uma dor abdominal na região epigástrica e no flanco direito há 20 dias. Ele já procurou vários atendimentos em outros protocolos externos. Falaram que recebeu um diagnóstico de uma coliciste aguda e que havia observado um problema no pâncreas. E mais uma vez aquela história de uma massa palpável no epigástrico, sem sinais de irritação peritoneal e com uma alteração da amilase. Lembrando que aqui o paciente ainda tinha 20 dias de evolução, menos de 4 semanas. E a questão trazia essa imagem. Um pouco estranha, né? Não está das melhores, a questão não caprichou aqui na imagem, mas a gente consegue observar bem que aqui está o pâncreas, mas tem uma coisa estranha nesse pâncreas. O parênquima pancreático com realce preservado está aqui, todo comprimido por essa coleção líquida ao redor do pâncreas. Lembrar que aqui tem menos de 4 semanas. Então, isso aqui, a gente não sabe se foi uma pancreatite necrosante, se foi uma pancreatite aguda, edematosa. A gente só sabe que tem líquido peripancreático. Eu não consigo ter definição certa se foi uma pancreatite com necrose ou sem necrose. Mas, basicamente, ele pergunta o que a gente deve fazer nesse momento. Lembrar que, paciente com quadro agudo, menos de 4 semanas, o que a gente deve fazer é, basicamente, um tratamento conservador, sem antibiótico e com suporte nutricional. Cuidado com essas questões que te dão fazer um tratamento cirúrgico, um tratamento intervencionista em coleções líquidas que tem menos de 4 semanas, pessoal. Cuidado bastante com essa data de 4 semanas. E agora vamos para essa questão um pouco mais polêmica. Muita gente mandou questionando sobre essa questão para a gente e a gente concorda. E eu vou mostrar para vocês o porquê da polêmica dessa questão. É uma questão da USP de 2018 que traz um homem de 73 anos de idade que está internado por um quadro de pancreatite aguda grave há 23 dias. Olha aqui, já te deu a informação, que é um quadro muito grave, então provavelmente deve ser uma pancreatite necrosante. E tem menos de 4 semanas, beleza? Há 4 dias apresentou piora do estado geral e aumento da leucocitose, sem melhora com o uso de imipenem, ou seja, provavelmente ele sofreu uma infecção. Ele estava indo bem, teve uma piora com aumento de leucocitose que não melhorou com o uso do antibiótico. Foi realizada uma tomografia, que foi mostrada aqui na questão, e qual seria a conduta para esse caso. Vamos olhar essa imagem com cuidado. Vamos lá. O paciente tem um fígado, baço, rim esquerdo, estômago. Aqui no meio seria o pâncreas. Mas o pâncreas está parcialmente caracterizado. Por quê? Porque ele sofreu necrose do parênquima pancreático quase todo. Só tem um pedacinho do pâncreas. Na vesícula biliar a gente consegue ver cálculos biliares. Então provavelmente era uma pancreatite aguda de origem biliar. E aí o estômago está bem comprimidinho aqui pela coleção. O baço está aqui e aqui nosso pâncreas onde deveria ter realce. Essa é uma questão polêmica, por quê? Perceba que essa coleção ela mantém uma proximidade muito grande com o estômago, mas também uma proximidade com a parede abdominal. Então, você poderia drenar essa coleção tanto pela via gástrica quanto pela via percutânea. Qual foi a resposta liberada pela banca? Foi a drenagem percutânea guiada por tomografia. Nós sabemos que, em várias referências, a melhor abordagem seria uma drenagem transgástrica por endoscopia. Nós sabemos disso, seria o ideal, mas acredito que seja por preferência do serviço ou por ser mais fácil a viabilização de uma drenagem percutânea guiada por TC nesse caso, que a USP resolveu liberar a letra D como a nossa alternativa. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Percebam que as questões de complicações relacionadas à pancreatite são muito
frequentes e iguais. As questões se repetem, as imagens são muito parecidas. Então, estejam bem atentos a esse tema. Então, presta atenção aqui para o nosso recado final, que nosso curso do Intensivo de São Paulo, ele veio exatamente para preparar vocês para as provas aqui de São Paulo. No nosso curso, a gente conta com mais de 40 aulas de cada uma das principais instituições aqui de São Paulo, simulados inéditos para cada uma das provas que você for fazer. E, além disso, conta com diferencial de cirurgia e curso de imagens radiológicas no intensivo. Então, corra que as vagas ainda estão abertas, se inscreva no nosso curso e, pra cima, pessoal! Um abraço!